crianças, tudo bem? Eu sou a tia Ana e hoje nós vamos falar sobre mais uma aulinha da EBD. O tema da nossa aulinha hoje é sobre dois homens que amavam a Deus, sabe? Que eram muito especiais. E eles têm, assim, muitas coisas para nos ensinar. Mas antes de mostrar, de revelar para vocês quem eram esses dois homens, eu gostaria de saber como que você aí na sua casa se comporta quando acontece alguma coisa que você não gostaria que acontecesse. Quando você não ganha um brinquedo que gostaria, quando você fica de castigo porque fez alguma coisa errada, ou quando simplesmente acontece alguma coisa fora do planejado. Por exemplo, você ia pra praia e choveu e você fica chateado, você fica emburrado, sabe? Você reclama, você fala coisas feias, fica bravo, você reclama com Deus, fala: ai Deus, a culpa é sua porque hoje choveu e eu ia pra praia. Como é que você se comporta quando acontece alguma coisa ruim ou alguma coisa inesperada? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Paulo e Silas. Vamos falar sobre o dia que eles foram parar numa prisão. Eles ficaram presos, algemados, acorrentados. E aí vocês vão entender como eles se comportaram. Mas antes de contar a história deles, eu vou falar para vocês que isso está escrito na Bíblia, né? Essa história. Está escrito lá em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 40. E aí eu também gostaria que vocês olhassem lá na Bíblia de vocês o versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. Eu vou ler porque a tia é ruim de decorar, mas está escrito assim, ó: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Mas tia Ana, por que você está falando isso, que a gente tem que ficar alegre em qualquer situação? Porque eu vou contar para vocês o que aconteceu com Paulo e Silas quando eles passaram por uma situação horrorosa. Paulo e Silas, eles andavam, naquela época deles lá, em vários lugares, levando a palavra de Deus, falando que Jesus curava, que Jesus salvava, que Ele era nosso amigo, que Ele tinha o melhor para nos dar. E aí, eles, em nome de Jesus, libertaram uma pessoa que estava oprimida, uma mulher que estava oprimida. Só que o senhor dessa mulher, ela era uma escrava, ficou chateado porque eles fizeram isso e ela, sendo liberta, ela não servia mais como escrava para aquele senhor, para fazer o que ele exigia dela, né? Ela fazia adivinhações, coisas assim desse tipo. E aí eles começaram a armar lá contra Paulo e Silas e eles foram parar na cadeia. Eles foram presos, levados lá para o fundo da cadeia, acorrentaram os pés de Paulo e Silas. Se eu fosse Paulo ou se eu fosse Silas, acho que eu ia ficar muito chateada. Eu ia pensar: caraca, meu Deus, eu tava falando as coisas boas, eu tava fazendo coisas boas, eu tava libertando em seu nome as pessoas e olha o que eu ganhei, eu vim parar aqui nessa cadeia. Eu ia ficar muito chateada, ia ser presa, sem comida e outra, eles apanharam ainda, sabe? Foram açoitados, ficaram todos doloridos assim, tadinhos deles, e presos num lugar sujo, num lugar feio. Mas sabe o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus. O que faz você louvar a Deus aí na sua casa? Você louva a Deus quando você tá num dia feliz, né? Aí você põe aquela música animada, aquele louvor legal, que dá pra dançar, que dá pra falar com Deus, porque você tá feliz. Ou você louva a Deus quando você tá triste? Ai, meu coração está triste, vou botar um louvor, vou falar com Deus, vou louvar Ele. Nesses momentos mais difíceis, é mais difícil também louvar a Deus. Mas Paulo e Silas sabiam que o louvor, que a gratidão, que um coração agradecido a Deus trazia felicidade, trazia paz
E eles começaram a louvar, começaram a cantar lá dentro daquela cadeia. E de repente aconteceu um terremoto. Tudo começou a balançar, a sacudir, e as portas da cadeia foi aberta. E eles podiam ir embora. Eles foram livres. Deus fez um milagre, abriu as portas da cadeia e eles poderiam ir embora, simplesmente ir embora. Mas aí o carcereiro que tomava conta da prisão, quando viu que isso aconteceu, ficou preocupadíssimo, ficou pensando: meu Deus, o que vai acontecer comigo? O meu chefe vai mandar me matar e vai ser uma morte horrível, muito sofrida. Então eu não vou esperar que ele me mate, eu mesmo vou me matar. E quando Paulo e Silas ouviu que aquele homem queria tirar a própria vida, Paulo e Silas falaram para ele: não faça isso, nós não vamos fugir, nós vamos ficar aqui, porque nós fomos presos injustamente e nós vamos ser libertos da forma correta, nós não vamos embora, não se preocupe. E aí aquele carcereiro ficou tão agradecido, e aí levou Paulo e Silas para casa dele. E aí Paulo e Silas ficaram falando de Deus para ele, para a família dele, e eles se converteram. E através do testemunho de Paulo e Silas, várias vidas foram salvas, através do testemunho de gratidão, de louvor, de agradecimento, porque em meio à dificuldade, em meio ao terror, eles foram presos, sabe? Eles louvaram e agradeceram a Deus. Eles foram fiéis em todo o tempo. Eles sabiam que em dias bons, Deus estava com eles, e em dias ruins, Deus também estava com eles. Então, essa é uma lição muito importante. Quando a gente estiver passando por qualquer problema, você criança, você papai, você mamãe, a gente tem que colocar a nossa fé em Deus. A gente tem que agradecer e louvar em qualquer situação. Porque aí Deus vem e faz um milagre nas nossas vidas. Ele ama um coração agradecido, um coração que confia nele em todo o tempo. Tá bom, meus amores? É isso que eu tinha para falar hoje. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Um beijo!